O CEO da Porsche esconde um dispositivo de gravação no cabelo da sua filha adotiva negra e o que acontece a seguir é aterrador. Uma gravação sombria captou vozes adultas proferindo palavras que foram proibidas durante décadas, ameaças veladas e risos cruéis enquanto uma criança chorava sozinha. Quando Alexander Reynolds ouviu o que a sua filha adotiva enfrentava diariamente, algo despertou dentro dele, algo primitivo, o tipo de raiva que lembra aos executivos bilionários que, em primeiro lugar, acima de tudo, são pais capazes de fazer qualquer coisa pelos seus filhos. E o que aconteceu a seguir mudaria o destino de uma das escolas mais prestigiadas do país para sempre. Alexander ajeitou a gravata, enquanto observava Zoe à mesa do pequeno almoço. Aos 12 anos, a sua filha adotiva costumava irradiar uma energia contagiante, mas nas últimas semanas algo a tinha mudado. Os seus olhos, outrora vivos e curiosos, agora evitavam o contato. Os seus dedos finos e trêmulos empurravam os ovos mexidos pelo prato sem vontade. "Pequena, estás bem?" perguntou Alexander, sentando-se ao lado dela. Zoe apenas encolheu os ombros, com o olhar fixo na comida intocada. "Estou bem, papá." Mas Alexander conhecia a sua filha. Como CEO da Porsche América, ele tinha aprendido a detectar mentiras em salas de reuniões em todo o mundo, e agora a sua própria anjo, a menina quietinha, transformado a sua vida quando a adotou há 5 anos, estava a mentir descaradamente. "Zoe, olha para mim", pediu ele suavemente. "O que se passa na escola?" Por um instante os olhos dela encontraram os dele, um breve momento de vulnerabilidade antes de se desviar novamente. "Nada, é só muito trabalho de casa." No carro, a caminho da prestigiada Westlake Academy, o silêncio era ensurdecedor. Zoe, normalmente animada para partilhar as suas ideias e projetos, permanecia reclusa, o seu pequeno corpo pressionado contra a porta do passageiro, como se quisesse desaparecer. Quando chegaram aos portões ornamentados da escola, Alexander reparou em algo que lhe fez gelar o sangue. Zoe estremeceu, um tremor subtil, quase imperceptível, mas inegavelmente real. "Zoe", começou ele, mas ela já estava a abrir a porta. "Até logo, pai", murmurou ela quase inaudível, enquanto Alexander observava a sua filha caminhar hesitante em direção à escola que custou mais do que muitos dos carros de luxo que a sua empresa vendia. Um sentimento de impotência tomou conta dele. Ao longo de toda a sua vida profissional, ele havia resolvido problemas impossíveis, navegado por crises corporativas e liderado revoluções na indústria automóvel. Mas agora, ao ver a sua própria filha sofrer em silêncio, ele sentia-se completamente impotente. Naquela noite, enquanto observava Zoe fazer o dever de casa, o seu telefone com uma mensagem de Catherine, a sua assistente executiva. "Dispositivo pronto, conforme solicitado. Entrega discreta amanhã de manhã." Alexander olhou para Zoe, os seus cachos, perfeitos, emoldurando um rosto que tentava esconder algum tipo de dor. Uma dor que ele não conseguia identificar. Uma dor que ela se recusava a partilhar. E então a ideia que parecia extrema horas antes, quando discutiu isso com Catherine, agora parecia a única opção. Se Zoe não pudesse ou não lhe contasse o que se passava, ele iria descobrir por si próprio. "Preciso de protegê-la", sussurrou para si mesmo, custe o que custar. O que Alexander não sabia era que a sua decisão iria desencadear acontecimentos que abalariam os alicerces não só de Westlake, mas de todo o sistema que permitia que certos comportamentos permanecessem nas sombras, protegidos pelo dinheiro e pela influência. Se está a pensar até onde um pai pode ir para proteger a sua filha, continue a acompanhar esta história que lhe mostrará que às vezes os verdadeiros monstros não são os das histórias infantis. E se alguma vez se sentiu injustiçado ou testemunhou preconceito ou não, se esqueça de se inscrever para acompanhar histórias como esta que revelam verdades dolorosas sobre a nossa sociedade. O que Alexander descobriria nas próximas 24 horas não apenas mudaria o destino da sua filha, mas também revelaria um lado dele que nem mesmo os seus associados mais próximos poderiam imaginar que existisse. Alexander olhou para o pequeno dispositivo na sua mão, discreto,
quase imperceptível, mas extremamente poderoso. Tenha certeza de que vai funcionar corretamente? Perguntou ele a Catherine, que estava parada na porta do seu escritório em casa. É a mais recente tecnologia, direto do Departamento de Segurança, 8 horas de gravação contínua. Ativação por voz é praticamente impossível de detectar, respondeu ela com eficiência. Mas Alexander, legalmente falando... Eu sei, interrompeu ele, girando o dispositivo entre os dedos. Mas algo está a destruir a minha filha por dentro. E ninguém, na escola, responde às minhas perguntas. Na manhã seguinte, enquanto ajudava Zoe a arrumar o cabelo, Alexander colocou o pequeno gravador num clipe decorado com pequenas pedras coloridas, o acessório favorito da sua filha. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto prendia os cachos da menina. Por que estás a ajudar-me no meu cabelo hoje? Zoe perguntou, olhando para ele com desconfiança no espelho. Alexander sorriu, tentando parecer casual. Não posso querer ver a minha princesa ainda mais bonita. O sorriso tímido que recebeu em resposta quase partiu seu coração. Era a primeira vez em semanas que ele via um vislumbre genuíno da filha que conhecia, brilhante, confiante e radiante. No caminho para Westlake, Alexander tentou uma abordagem diferente. Conheci a diretora Winters ontem. Ela parece bastante rigorosa. Mudança foi instantânea. Zoe enrijeceu como se tivesse levado um choque. Falaste com ela sobre mim? A voz dela tremia. Pai, por favor, diz que não disseste nada. Zoe, o que se passa? Podes contar-me tudo. Não se passa nada, respondeu ela demasiado depressa. Só não quero chamar atenção no escritório da Porsche. Alexander mal conseguia concentrar-se. As reuniões passaram como um borrão. As figuras e os gráficos pareciam sem sentido. Tudo em que ele conseguia pensar era no gancho no cabelo de Zoe, captando cada palavra, cada som que a sua filha iria ouvir naquele dia. Parece distante, observou James Harrington, o seu diretor financeiro e amigo de longa data, quando todos saíram da sala de reuniões. Problemas com o novo modelo híbrido? É, a Zoe, confessou Alexander esfregando a testa. Algo está errado em Westlake, mas ela se recusa a falar. James franziu a testa. Minha sobrinha estudou lá no ano passado. Ela pediu para ser transferida depois de 3 meses. Ela nunca explicou o motivo, mas minha irmã disse que ela chorava todas as noites. As palavras atingiram Alexander como um soco. Por que ninguém investigou isso? As famílias pagam fortunas para manter seus filhos lá. A escola tem um histórico acadêmico impecável e conexões poderosas. James deu de ombros. Além disso, onde há dinheiro e prestígio, há pessoas dispostas a esconder problemas. Às 15h30, Alexander já estava estacionado em frente à escola, 30 minutos antes da hora de saída. O seu coração acelerou quando avistou Zoe caminhando em direção ao carro, com a cabeça baixa e os ombros encolhidos, ainda firmemente presos no cabelo. Como foi o teu dia? Perguntou ele casualmente enquanto ela entrava no veículo. Normal, murmurou Zoe. Desviando o olhar, Alexander notou uma mulher elegante a observá-los da entrada da escola perfeitamente alinhada, cabelos grisalhos impecáveis, postura penetrante, a diretora Eleanor Winters. Ela acenou brevemente com a cabeça, um sorriso calculado no rosto em casa. Alexander mal conseguia conter a sua ansiedade enquanto esperava que Zoe adormecesse a cada minuto que passava. Ele sentia-se mais culpado pela invasão da sua privacidade, mas também mais determinado a descobrir a verdade. Finalmente, quando a casa ficou silenciosa, ele cuidadosamente removeu o clipe da mesa de cabeceira de Zoe e conectou o dispositivo ao seu computador. Os seus dedos hesitaram sobre o teclado. Assim que ouvisse, não haveria volta atrás. As primeiras horas eram comuns em uma sala de aula. Anúncios matinais, explicações dos professores, murmúrios dos alunos. Alexander avançou a gravação, o seu coração apertando a cada minuto que passava. Talvez estivesse a exagerar. Talvez fosse apenas uma fase. E então ouviu um silêncio repentino, seguido por uma voz feminina fria. A senhora Reynolds novamente a responder, sem ser chamada. Venha para a frente da sala, por favor.
Passos hesitantes. Uma cadeira a ser arrastada. Turma, esta é a nossa aluna de diversidade. Acho que vocês notaram o quanto ela adora chamar a atenção. Risos abafados dos outros alunos. Diga-me, Zoe, o seu pai sabe que usa esta inteligência para se exibir constantemente? Ou ele apenas a adotou como um acessório para a sua imagem corporativa? A gravação continuou, revelando 40 minutos de humilhação sistemática. Comentários racistas velados, insinuações sobre a sua adoção, perguntas sobre a sua capacidade intelectual, tudo dito com uma aparência de preocupação educativa pela professora Henrietta Crawford. E Zoe, brilhante e talentosa, permaneceu em silêncio, aceitando cada golpe como se o merecesse. Alexander sentiu algo primitivo despertar dentro dele, uma raiva tão profunda que obscureceu a sua visão. As suas mãos tremiam enquanto desligava o dispositivo. A sua mente, normalmente disciplinada e estratégica, agora fervilhava com pensamentos de retaliação imediata. Eles acham que podem fazer isso com a minha filha? Ele sussurrou para o monitor, que agora exibia apenas linhas de áudio. Eles acham que porque sou um executivo não vou lutar como um pai naquele momento. Alexander Reynolds decidiu que Westlake, com todo o seu prestígio, conexões e arrogância, não tinha ideia do que tinha provocado. Ele pegou o telefone e discou o número que nunca imaginou que usaria numa situação como essa. Preciso de ti, disse ele assim, que atenderam. Agora eles pensavam que controlavam o jogo, que podiam continuar a abusar do seu poder protegido por décadas de prestígio e dinheiro, mas não sabiam que tinham atacado a filha de um homem que tinha recursos e influência, e mais importante, nada a perder quando se tratava de proteger aqueles que amava. O que a diretora Winters e o professor Crawford ainda não compreendiam era que alguns pais não se limitam a reuniões formais e cartas de reclamação. Alguns pais mudam o próprio sistema. A diretora Winter sorriu com falsa cordialidade quando Alexander entrou no seu escritório acompanhado por James e uma mulher elegante que ela não reconhecia. Os seus olhos frios avaliaram Ótrio com uma mistura de curiosidade e desprezo. Sr. Reynolds, que surpresa! Não me lembro de ter marcado uma reunião para hoje. O seu tom era suave, mas carregado de autoridade. Certas situações exigem ação imediata, respondeu o diretor Alexander, mantendo a voz controlada, apesar da fúria que fervilhava dentro dele. Esta é Victoria Chan, uma advogada especializada em direitos civis, e creio que já conhece James Harrington, o meu diretor financeiro. O sorriso de Winters vacilou momentaneamente. E qual seria a razão desta visita improvisada? Alexander colocou um pequeno leitor de áudio sobre à mesa de Mogno. Gostaria que ouvisse uma coisa antes que a diretora pudesse protestar. Ele pressionou o botão de reprodução e a voz cruel do professor Crawford encheu a sala. Menina Reynolds, o seu pai adotou-a para parecer moderno ou porque precisava de uma dedução fiscal? Risos infantis ao fundo. Alguém como você nunca entenderia a complexidade desta equação. Talvez devêssemos simplificá-la para você. Mais risos. Asterisco. A sua presença nesta instituição é apenas uma questão de cotas. Querida, não se iluda pensando que pertence aqui. Diretora, o rosto de Winter empalideceu, mas ela rapidamente recompôs-se. Sr. Reynolds, gravações obtidas sem consentimento são ilegais e inadmissíveis como abuso infantil e discriminação racial. Victoria interrompeu friamente. Uma gravação ilegal é o menor dos problemas que Westlake enfrentará quando apresentarmos o nosso caso ao Conselho Estadual de Educação e à imprensa. A porta se abriu de repente. A professora Crawford entrou com a sua expressão normalmente, arrogante, substituída por uma expressão assustadora. Eleanor, não vais acreditar no Dash. Ela parou abruptamente ao ver Alexander. O que está a acontecer aqui? Olá, professora Crawford, disse Alexander calmamente. Estávamos apenas a ouvir a sua aula de ontem. Crawford olhou para o diretor, depois para o dispositivo de áudio e finalmente para Alexander. Isso é uma invasão de privacidade. Não pode fazer isso, Dash. Tenho mais 6 horas de filmagem. Alexander a interrompeu.
O suficiente para mostrar um padrão sistemático de abuso. Mas também tenho algo melhor. James abriu seu portátil e virou o ecrã para as duas mulheres. O monitor exibia uma página privada de rede social, um grupo exclusivo de professores de Westlake. Centenas de mensagens desfilavam pela tela, comentários depreciativos sobre alunos não brancos, piadas sobre crianças adotadas, fotos de alunos com legendas racistas. Como é que conseguiu isto? Perguntou Winters, agora num sussurro. Subestimou o poder de um pai desesperado, respondeu Alexander. E a sua segurança digital é tão frágil quanto a sua integridade moral. Crawford deu um passo à frente, furioso. Não pode provar que fui eu. Qualquer pessoa poderia ter escrito essas mensagens usando o meu nome. Na verdade, Victoria interveio, folheando algumas páginas de um dossiê. Temos declarações de 5 ex-professores, descrevendo como foram encorajados a manter os padrões da escola, desencorajando certos alunos. 3 deles mencionamos senhor especificamente, professor Crawford. A sala ficou em silêncio sepulcral. O que o senhor quer, Winters? Perguntou finalmente, cada palavra calculada. Alexander olhou diretamente nos olhos do diretor. Quero a sua demissão imediata. Quero uma investigação completa sobre as práticas desta escola e quero garantias de que nenhuma criança jamais passará pelo que a minha passou. Impossível, Crawford respondeu. Não faz ideia de quem são os membros do nosso conselho. Ninguém vai acreditar. Eles já interromperam James, virando o telemóvel para mostrar um site de notícias. A manchete era clara. Academia de élite acusada de abuso e discriminação sistemáticos. A reportagem sai daqui a 1 hora. Alexander explicou. A menos que eu ligue agora mesmo para o editor e diga que Westlake está a cooperar plenamente com as demissões e uma investigação interna. Winters olhou para Crawford antes de se virar para Alexander. Você vai destruir a reputação desta instituição. Décadas de excelência acadêmica construída sobre o sofrimento de crianças inocentes, acrescentou Alexander. A minha filha chorou todas as noites durante semanas porque a fez sentir que não merecia estar aqui, que o próprio paizó a queria como um elemento de diversidade. Vou ligar ao advogado da escola, declarou Winters, pegando no telefone. Victoria sorriu calmamente. Excelente ideia. Ele confirmará e lutar contra isso só vai piorar a situação para si pessoalmente. As provas são irrefutáveis. O telefone da diretora tocou. Ela atendeu, ouviu por alguns segundos e disse: Sim, bem, estaremos à espera. Ela desligou e lançou a Alexander um novo olhar. Não de desafio, mas de medo. O presidente do conselho está a caminho. Ele acabou de receber as mesmas provas que você nos mostrou. Alexander olhou para o relógio e levantou-se. Perfeito, agora. Se me dão licença, tenho de ir buscar a minha filha à aula, uma filha que nunca mais vai pôr os pés nesta escola. Enquanto caminhava pelos corredores ornamentados, sentiu as escadas dos funcionários. As notícias espalharam-se rapidamente quando chegou à sala de aula de Zoe e a viu ela sentada em silêncio no fundo, absorta no seu livro. Algo dentro dele se partiu e reconstruiu ao mesmo tempo. Pai? Perguntou Zoe, surpreendida, por vê-lo à porta. O que estás a fazer aqui? Alexander estendeu a mão. Viemos dizer adeus, princesa. Não vais estudar aqui mais. Os olhos de Zoe arregalaram-se, misturando confusão com um brilho que ele não via há semanas. Esperança, enquanto saíam do prédio juntos, Alexander viu carroça estacionar às pressas, membros do conselho, jornalistas, o início de um terremoto que abalaria não apenas Westlake, mas todo o sistema que permitia que tais abusos permanecessem escondidos por trás de fachadas de prestígio. Pai, Zoe sussurrou, segurando a mão dele com força. O que você fez? Alexander beijou topo da cabeça da filha. Apenas o que qualquer pai faria. Ele respondeu. Eu fiz a coisa certa. O que ninguém em Westlake poderia imaginar era que aquilo não era o fim da história. Era apenas o começo de uma transformação muito maior. Uma transformação que começaria com um único homem, uma única família.
mas que logo se espalharia como fogo pelo todo o sistema educativo de elite. Porque algumas tempestades não podem ser contidas, e Alexander Reynolds acabara de desencadear um furacão. 3 meses depois, o auditório da Horizon Academy estava lotado. No palco, Zoe Reynolds ajustava nervosamente o microfone. Seu cabelo, agora penteado em tranças coloridas que ela havia escolhido com orgulho, emoldurava um rosto que finalmente sorria, novamente. Meu nome é Zoe Reynolds e hoje quero falar sobre coragem, começou ela, sua voz firme ecoando pelo salão. Não a coragem de enfrentar os outros, mas a coragem de ser autenticamente quem você é. Na primeira, Alexander observava a sua filha como peito cheio de orgulho ao lado dele. James e Victoria trocaram sorrisos de cumplicidade. Nenhum deles poderia ter previsto o efeito dominó que as suas ações iriam desencadear. O Westlake Expose tinha-se tornado um escândalo nacional. Investigações revelaram décadas de discriminação sistêmica, não só contra estudantes negros, mas contra qualquer criança que não se encaixasse no molde perfeito das elites. Outras escolas privadas de prestígio estavam agora sob escrutínio, enfrentando auditorias e revisões das suas práticas. A professora Crawford enfrentava processos judiciais de dezenas de ex-alunos, que, inspirados pela coragem de Alexander e Zoe, finalmente se manifestaram. O seu nome tornou-se sinônimo de preconceito educacional nas manchetes nacionais. Quanto à diretora, Winters, após a sua demissão forçada, descobriu-se que ela havia encobrido casos semelhantes por mais de 2 décadas, manipulando o sistema para silenciar as famílias que ousavam questionar as práticas da escola. Muito tempo, acreditei que o problema era comigo, continuou Zoe com a voz agora carregada de emoção. Eu achava que precisava mudar para me encaixar, calar-me para ser aceite. Agora compreendo que ninguém deve diminuir o seu brilho para que os outros se sintam confortáveis. O público aplaude entusiasticamente. Entre eles estavam crianças e pais de diversas origens, todos parte da nova comunidade escolar que valorizava a diversidade, não apenas em discursos vazios, mas em práticas concretas práticas. A assistente de Catherine Alexander discretamente entregou-lhe um tablet. Na tela, uma notificação dizia que o Conselho Estadual de Educação havia aprovado por unanimidade o projeto Zoe, uma nova lei que estabelece protocolos rigorosos contra a discriminação em instituições de ensino privadas. Após a apresentação, no caminho para casa, Zoe olhou para o pai com uma expressão pensativa. Sabe o que é estranho, pai? Eu realmente acreditava que tinha que aguentar isso como se fosse normal. Alexander sentiu o coração apertar. Nunca é normal ser maltratada, princesa. Nunca. Mas muitas crianças ainda passam por isso, observou Zoe, com a voz agora carregada de uma maturidade que transcendia os seus 12 anos. Crianças que não têm um pai que possa enfrentar o sistema como tu fizeste. Alexander permaneceu em silêncio por um momento, refletindo. Depois abrandou o carro e olhou para a filha. É por isso que criamos a Fundação Horizon, para ser uma voz para estas crianças. A fundação, criada com parte da fortuna pessoal de Alexander, já tinha começado a oferecer assistência jurídica gratuita a famílias que enfrentavam discriminação educacional. James tinha deixado o emprego na Porsche para liderar a iniciativa tempo inteiro. Naquela noite, enquanto observava Zoe a dormir tranquilamente, Alexander pensou em como um simples gancho de cabelo tinha desencadeado uma transformação não só na vida da sua filha, mas no próprio sistema educativo. Não tinha sido o dinheiro ou a posição dela que tinha feito a diferença, mas a sua vontade de agir, de recusar aceitar o inaceitável. A verdadeira lição que Alexander tinha aprendido era que os privilégios vêm acompanhados de responsabilidades, que um único ato de coragem pode inspirar outros a falar e que o amor de um pai, quando combinado com uma determinação inabalável, pode mover montanhas, ou, neste caso, derrubar paredes de preconceito construídas ao longo de gerações. Anos mais tarde, quando perguntaram a Alexander sobre o momento que mudou tudo, ele sempre deu a mesma resposta. Não fiz nada extraordinário, apenas o que qualquer pai faria pelo seu filho.
Mas o mundo sabia a verdade. Às vezes, o maior ato de amor não é proteger os nossos filhos dos monstros. É ensiná-los que os monstros podem ser derrotados, que as injustiças podem ser corrigidas, que as suas vozes importam e que, às vezes, a maior revolução começa com o ato mais simples: ouvir.